Fala, minha tropa, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo. Esse é o terceiro vídeo do projeto Armagedon, terceiro vídeo aqui do canal também. Como vocês podem ver, estou num cenário diferente, estou no quarto da minha casa, porque dessa vez não vai ser um vídeo sobre o treino. Sei que pela sequência pareceu que o próximo ia ser leg day, mas calma, calma. Vamos guardar o treininho de perna para um outro momento. Hoje eu vou falar com vocês sobre como foi o meu primeiro protocolo da dieta, porque agora ela mudou, então já tá um pouco diferente, então eu vou falar como é que foi esse início dessas primeiras semanas e agora como ela vai ficar por essa semana só, porque na próxima também já vai mudar de novo. E também quero falar pra vocês como tá minha divisão de treino. Eu sei que deu pra ter uma ideia, nos outros vídeos eu comentei como tá a divisão em si, como tá a seleção de exercícios, enfim, como eu uso alguns tipos de técnicas, mas já lhe adianto que vou mudar. Essa foi a última semana com essa divisão de treino e agora eu vou testar algo novo. Será que eu me rende ao low volume? Não sei. Fica até o final do vídeo para saber. Bom, e para dar início a esse vídeo, quero falar como foi o meu primeiro protocolo da dieta há 2 semanas atrás. Se vocês me verem olhando um pouquinho para baixo aqui, é porque eu tô com a colinha aqui, tá? O notebook, então tá tudo anotado aqui. A dieta basicamente ficou em 5 refeições por dia, em alguns horários específicos, foi 7h30, meio-dia e meia, 3h30, 7h30 da noite e 9 horas da noite. E assim, como eu falei pra vocês no início do primeiro vídeo, eu já vinha limpando meu físico há um tempo, tá? Então eu já tava meio que num processo de um déficit calórico já há alguns meses, com uns leves carb ups, claro, para não dar aquela estagnada, mas eu não tava com um coach ainda, tava fazendo tudo autodidata, que eu estudei e tentei aplicar a mim mesmo e com a ajuda de um parceiro meu que também é treinador. Mas ainda assim não era nada muito específico. E aí eu fui pro Arthur, que é o meu coach atualmente. Então a gente foi para algo bem específico, bem na minha linha, bem do que eu precisava fazer. E aí é onde entra a primeira dieta. Então vamos lá, já pega papel e caneta se você quiser anotar. Ah, Vinícius, mas dieta tem que ser personalizada, cada um tem que ser a sua. Concordo, 100%, tanto dieta quanto treino. Mas tem coisas que podem funcionar comigo, que podem funcionar com você também. Então, já anota aí, testa, vai que, né? Vamos lá, 7h30 da manhã era a minha primeira refeição, café da manhã. Antes disso, eu tomava um ioibina em jejum. Eu normalmente acordo umas 5, 4h50 mais ou menos, jogo já um ioibina e fico em jejum até às 7 horas, que é quando eu faço a primeira refeição. A primeira refeição está em 2 fatias de pão integral, com 3 ovos, sendo um inteiro e 2 claras, 170 gramas de mamão e 15 gramas de aveia. Não tem muito segredo, proteína, carboidrato, frutas, fibras, vitaminas, tudo perfeito no café da manhã. Uma das minhas refeições preferidas, só vai perder para a última, que é a ceia. Você vai ver que é uma ceia uma delícia. Assim, para mim, eu acho que a gente iniciou bem, tá? Acho que eu comi bastante. No café da manhã pode parecer pouco, mas tipo, 2 fatias de pão integral com 3 ovos para mim era muito bom. Gostava de comer muito. Ainda gosto, na verdade, porque se manteve um padrão. Durante algum período ele baixou algumas coisas que tá aqui, então já vou dando essa adiantada para vocês, que teve semana que ele deu essa leve oscilada. Ele tirou um pão, então teve 2 semanas que eu fiquei só com uma fatia de pão integral, tá? Ah, Vinícius, mas essa é apenas a terceira semana da preparação. Como é que tu tá me dizendo que teve 2 semanas que tu ficou comendo menos? Eu procurei o Arthur antes, tá? A gente começou no início de janeiro. E a gente fez umas 4 semanas assim, dando uma limpada no físico, mais especificamente para aquilo que eu necessitava melhorar. E aí, a partir disso, a gente definiu o campeonato, que teoricamente a gente achava que eu só ia subir no final do ano. Pelo menos eu achava assim. Mas com a dieta que ele passou para mim, questão de 1 ou 2 semanas, ele viu meu físico reagir de uma forma absurda. Então ele falou, cara, tu vai ter que subir em abril. Só que em abril eu tenho um compromisso no dia que vai ocorrer o Campeonato Cearense. Então eu não vou ter como disputar esse campeonato. Então a gente deixou para maio. Esse também era a minha refeição pré-treino, porque antes eu trabalhava pela manhã até 11 horas da manhã. Então eu fazia essa refeição às 7. Quando eu saía do trabalho às 11, já fazia o meu treinão, já mandava o treino, fazia o cardio. E aí depois, quando eu chegava em casa, era o pós-treino, que também já ia na segunda refeição, que era o almoço. Normalmente ele meio-dia e meia, no máximo estourando 1 hora. Iniciou sendo 150 gramas de arroz com 120 gramas de frango, 60 gramas de feijão carioca, 5 gramas de chia, semente de chia e salada à vontade. Como antes eu estava fazendo as coisas sem conhecimento, eu estava comendo bem menos. Então, pra mim, quando o Arthur botou isso aqui pra mim, eu me fiz, tá ligado? Eu comi mais e tava secando mais, então pra mim foi ótimo, foi maravilhoso. E logo após o almoço ele colocava também 2 fatias de abacaxi. É uma fruta rica em vitaminas, ajuda na digestão e ela ajuda a quebrar a proteína em aminoácido. Porque, pra quem não sabe, quando a proteína entra no corpo, ela tem que ter uma quebra dela para virar aminoácidos e assim ela abastecer o músculo. Ajuda bastante no processo de hipertrofia.
é essencial, na verdade. Agora vamos para a terceira refeição, que é o shake proteico que eu faço às 3 horas da tarde, que é uma banana, 15 gramas de aveia, 30 gramas de whey, 7 gramas de creatina e 6 unidades de castanha. Para mim também maravilhoso, banana eu adoro, aveia também, whey eu sempre compro whey de chocolate. Dessa vez eu comprei o de cookies para testar, ainda não experimentei, mas já tá ali. Creatina é essencial, né, para recuperação, para força, disposição, enfim, se eu for falar aqui os benefícios da creatina, a gente vai passar horas e horas conversando. E a castanha, que é a gordura boa, sempre bom para regular os seus hormônios, para te dar mais saciedade e, querendo ou não, a gordura não é inimigo no processo de emagrecimento. Então, você comer a gordura adequada para você vai te ajudar e muito nesse processo. A quarta refeição eu faço às 7h30 da noite, que seria minha janta, e ela é basicamente uma cópia do almoço. Então eu só faço repetir 150 gramas de arroz, 120 gramas de filé de peito, 5 gramas de semente de chia, 60 gramas de feijão carioca e salada à vontade. Pra ser bem sincero com vocês, o Arthur é bem maleável, tá? Ele me deu várias opções de café da manhã, várias opções de almoço, várias opções de lanche da tarde, de janta e da ceia. É que eu sou muito bitolado, então eu peguei a opção principal que ele deu e eu sigo exatamente isso todos os dias. Eu como exatamente a mesma coisa todos os dias, nos mesmos horários. Ah, mas ele deixou eu trocar uma coisa ou outra, você pode mudar de vez em quando. Eu falei, mas eu não quero. Eu coloquei na cabeça que eu ia seguir isso aqui 100%, sem dar a chance de negociar comigo mesmo, porque se eu começar a negociar, vou abrir concessões e isso pode acabar na minha cabeça pelo menos, acarretando em algumas decisões erradas. Como eu já falei no vídeo passado, é sem erros de forma alguma. Se for para chegar no palco e perder por alguém que tem um shape melhor ou que tem uma genética mais abençoada, mas se for trabalho por trabalho, se o fator desempate for o que é o trampo que foi feito durante a preparação, eu quero ganhar sem sombra de dúvidas. Então, eu pego a mesma coisa como todos os dias para não ter erro nenhum. E na última refeição, a melhor refeição do dia, é a minha ceia, que eu como mais ou menos umas 9h30 da noite. Se eu fosse você, eu já anotava, tá? Anota tudo que eu vou te falar, testa, experimenta e já comenta aqui embaixo no vídeo o que é que você achou, porque eu acho simplesmente delicioso. Então, anota. Uma banana, 15 gramas de aveia, 30 gramas de whey, 5 gramas de cacau 100%, 10 gramas de psyllium, 5 gramas de canela em pó, 6 unidades de castanha e iogurte desnatado. Pra mim, isso aí, se uma mistura vira uma gororoba, uma coisa tão boa, tão deliciosa. Quase todo dia eu posto essa gororoba no meu Instagram. Falando nisso, se você não segue o meu Instagram, eu vou deixar aqui no link da descrição. E na bio do canal também vai estar, tá? Pra você seguir lá e acompanhar tudo que eu for postando no dia a dia sobre a preparação. Então foi basicamente isso. Eu fiquei com essa dieta por mais ou menos 4 semanas, que foi a primeira dieta que a gente passou, estruturou os objetivos que a gente estava buscando para dar aquela secada, uma limpada bem mais aguda no físico. E aí depois das 4 semanas ele resolveu arrochar um pouquinho mais a dieta, que a gente ficou com ela por mais ou menos 2 semanas, e foi essas 2 semanas atrás até ontem quando ele mudou a dieta de novo. Então agora eu vou contar para vocês o que foi que ele mudou nessa nessa apertada mais e a quantidade, na verdade. Nessa mudança que ele fez, ele manteve a base completamente, ele só foi diminuindo algumas coisas para dar uma apertada um pouco mais no físico. Então, por exemplo, no café da manhã era 2 fatias de pão integral, um ovo inteiro e 2 claras. Ele mudou para uma fatia só de pão integral, um ovo inteiro e 4 claras, mas manteve o 170 gramas de mamão, só que ele deixou 10 gramas de aveia em vez de 15. No almoço era 150 gramas de arroz, ele colocou 100. Era 120 gramas de filé de peito, ele colocou 140. O resto do almoço ele manteve, o abacaxi também pós-almoço manteve normal. O lanche da tarde ele manteve o mesmo, não mudou, o shake proteico continuou a mesma coisa. A janta, como de praxe, ficou igual ao almoço, então foi 100 gramas de arroz, 140 gramas de filé de peito, a chia e a salada, manteve também igual ao almoço, só deu essa diminuídazinha nos carboidratos. E na ceia ele tirou só a castanha. Pra mim, era muito bom, todo a ceia, como eu falei pra vocês, é a minha refeição favorita. E aí quando ele tirou a castanha eu dei uma sentidazinha legal, porque dava um gosto maravilhoso ali a castanha, mas ficou muito de boa, ainda continua sendo a minha refeição preferida. E dá pra fazer de boa, tipo, tirou isso por 2 semanas, meu físico respondeu absurdamente bem, minha pele afinou muito, eu consegui me sentir mais denso, com mais força e mantive o peso. Não abaixei o peso, não abaixei bruscamente o peso, fiquei ali oscilando entre 400 e 500 gramas todos os dias, às vezes o peso padrão, às vezes descia um pouco mais, mas não descia o peso absurdamente quando você tira essas coisas, porque a estratégia estava muito bem montada. Bom, e ontem eu estava extremamente seco, eu estava quase cuspindo areia, porque, detalhe, nessas 2 semanas que ele tirou essas quantidades de carboidrato, enfim, ele também tirou
as minhas refeições livres, ou seja, eu só tinha uma ao final de semana e era ele quem escolhia. Normalmente era pizza ou hambúrguer, e ele dizia a quantidade, se era 1 hambúrguer, 2 hambúrgueres, se era 3 fatias de pizza, 5, enfim, era ele quem dizia. E nessas 2 semanas ele tirou completamente, então eu senti muita falta disso, porque o meu sistema de recompensa estava muito claro, estava muito linear, então eu treinava a semana toda, fazia dieta a semana toda, porque eu sabia que no final de semana teria uma recompensa, digamos assim. E aí ele tirou isso durante 2 semanas, a primeira semana foi um baque, meu corpo sentiu muito, na segunda ele começou a se acostumar um pouco, mas eu fiquei quase que numa abstinência, querendo açúcar, que eu nunca passei por isso, como eu falei pra vocês, é minha primeira competição, então é algo bem forte, você fica quase que querendo ter uma compulsão, dependendo da pessoa, mas eu consegui passar de boa por isso. Mas, quando você tem contato, quando você olha alguém comendo alguma coisa, quando você vê alguma coisa assim na internet de pizza, de hambúrguer, de esfirra, enfim, de qualquer coisa desse tipo, você já dá aquela vontadezinha, um negócio bem diferente, que só quem tá em preparação sabe. E aí, por causa disso, eu fiquei extremamente seco nessas 2 semanas em que ele diminuiu tudo e ainda tirou minhas refeições livres. Realmente era o que a gente queria. Eu fiquei seco da forma como a gente esperava. E agora, essa semana, ele pediu pra gente encher um pouco mais o físico. Realmente, eu fiquei seco, mas eu estava me sentindo pequeno, mesmo mantendo o mesmo peso, mas eu estava sentindo algo diferente, porque eu nunca tive minha pele tão fina, nunca tive numa preparação dessa forma. Então, pra mim, que sempre me mantive numa dieta normocalórica, sempre mantive o meu volume. E aí eu senti que eu diminuí. Mas querendo ou não, era o objetivo da dieta, então, foi super de boa. E ontem ele mandou a gente fazer uma semana toda de carb up, ou seja, tudo que eu tenho de carboidrato, eu vou dobrar a quantidade. Então, assim, quando essas 2 últimas semanas estava com uma fatia só de pão integral, voltou a ser 2. Tinha diminuído para 100 gramas de arroz, agora é 200 gramas de arroz, tanto no almoço quanto na janta. Cara, uma parada interessante foi que ele pediu isso pra mim ontem, de manhã, quando eu ainda estava em jejum, ou seja, eram umas 5, 6 horas da manhã, antes de eu fazer minha primeira refeição. E é bizarro a forma como, quando o seu corpo está muito sensível, ele responde muito rápido a qualquer coisa que você come. A primeira refeição, como era só mais um pão integral, não fez tanta diferença. Agora, no almoço, quando eu comi 200 gramas, eu me senti muito melhor, muito mais feliz, com muito mais energia. Só que o interessante foi que durante a tarde, mesmo depois de eu ter lanchado, ter feito o shake proteico, eu fiquei com muita fome, mais do que quando eu tinha diminuído as quantidades. Então foi algo muito estranho. Eu comecei a vascularizar muito, ou seja, estava as veias muito aparente, eu estava muito seco depois de ter feito essa refeição. E aí quando chegou a hora da janta, jantei a mesma coisa do almoço, claro, os 200 de arroz, frango, enfim, tudo que eu falei aqui pra vocês, e eu me senti muito cheio. Não estufado, não me sentindo cheio de forma negativa, mas um músculo mais cheio, eu me senti mais denso, eu me senti maior. Em 2 refeições de um carbo bom, eu me senti muito maior. Acabei tendo que atualizar ali de novo, porque eu falei: "Cara, bizarro o que tá acontecendo". Meu corpo, tipo, acordei desse jeito que eu te mandei e agora ele tá assim, bum, era quase que 2 vezes maior, e por causa de 2 refeições grandes de carb up. Pra você ver como quando o corpo tá sensível, ele responde muito, 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 muito bem a qualquer coisa que você faz. Então você sabe o real poder dos alimentos quando seu corpo está realmente sensível a eles. E agora, depois de falar tanto sobre a dieta, vamos para a parte mais interessante, pelo menos para mim, que é o treinamento. Como vocês viram nos vídeos passados, eu falei para vocês, a divisão tava push pull legs, descansa um dia, push pull legs, porque eu não conseguia manter a intensidade de treino se eu treinasse os 6 dias seguidos. Então, 3 para um, 3 para um e assim sucessivamente. Então tava músculos que empurram, né, push, os músculos que puxam e pernas, ou seja, peito, ombro e tríceps, costa posterior de ombro e bíceps e perna completa. Dessa forma, o volume pode ficar muito alto? Pode e fica, moderado para alto, mas isso é algo que eu gosto, entendeu? É algo que eu sempre gostei, eu amo treinar, gosto muito de passar horas na academia, gosto de ficar fazendo técnicas de treino, gosto de pegar peso pra caramba, então fazer 3, 4 séries pra mim é muito massa, então fazer isso 2 vezes por semana, eu acho isso muito bom, muito top. Então eu fazia, apesar de saber que possivelmente o low volume é mais efetivo e pode ser mais efetivo pra mim do que o high volume, eu gosto muito do high volume, gosto muito de treinar bastante, treinar com mais frequência, de intensidade e fazer mais séries, porque eu gosto de treinar, então é basicamente isso. Mas agora faltam acho que 11 semanas para o campeonato hoje, acho que sim, faltam 11 semanas para o campeonato. A partir desse momento eu não faço mais o que eu gosto, eu faço o que é preciso. Então sim, chegou o momento de me render ao low volume.
Agora, a partir dessa semana, minha divisão de treino vai mudar para push-pull legs, descanso, upper e lower. Ou seja, vou manter o primeiro padrão de treinamento, com os músculos que empurram, os músculos que puxam e pernas. Vou dar um dia de descanso, mas ainda assim, como eu falei para vocês, acho que comentei isso no vídeo passado, que vai ser um descanso ativo, ou seja, eu vou fazer cardio, abdominal, panturrilha, antebraço, os músculos negligenciados, digamos assim. Depois faço o upper, que é a parte superior do corpo inteiro, ou seja, peito, costa, ombro, bíceps e tríceps. E no outro dia, inferiores completos de novo, que é o lower. E aí, então vem mais um dia de descanso ativo, como eu falei. E por que que eu escolhi essa divisão de treino e é ela que eu vou provavelmente ficar até o final do campeonato? Porque cada vez que chega mais perto é bom você não estar inovando nem mexendo demais na sua estrutura, porque pode dar uma coisa ou outra errada e não é isso que eu quero. Eu vou manter essa estrutura porque push pull legs para mim é muito efetivo por causa da forma como os músculos trabalham em sinergia. Então, enquanto eu estou fazendo um padrão de press, que é um padrão de supino, por exemplo, eu já estou ativando bastante meu deltoide anterior e o meu tríceps, então já dá um volume load maior. Volume load seria mais ou menos de a cada uma série que você faz de peitoral, você faz meia série ou 0,3 de uma série de ombro ou de tríceps, porque ele é um músculo sinergista e ele ajuda durante aquele exercício. E poupa tempo também, porque querendo ou não, eu saio do peitoral, eu não preciso fazer uma série de aquecimento para ombro nem para tríceps. Às vezes ali eu faço só uma série de reconhecimento, só para ver a carga que eu vou utilizar no dia. E é isso. Então, para mim, isso funciona bastante. No dia de costas também, eu não preciso sair de um treino de costas e aquecer completamente meu bíceps, ele já está previamente aquecido por ser um músculo sinergista. Então eu também só jogo ali uma série de preparação e depois já inicio as válidas. No upper eu vou estruturar ele da seguinte forma: vou fazer 2 exercícios para peitoral, 2 exercícios para costa, um para ombro, um para bíceps e um para tríceps. Ainda assim o volume não vai ficar tão baixo, não vai ficar tão low assim, porque a real é que o low volume original do Mike Mendes era tipo 2 a 6 séries por semana, às vezes a cada 14 dias, então era um absurdo de low mesmo. Ali eu posso fazer um vídeo depois explicando mais ou menos, a diferença entre low volume e high volume, e como é o low volume original e como ele está sendo utilizado hoje em dia, e é a forma que eu vou utilizar. Então, assim, não vai ser nada de tipo 3, 5 séries semanais, vai ser em torno ali de 9, no máximo a 13 séries semanais, 12 vai, entre 8 e 12 séries semanais acho que tá ok para fazer ali, então o dia de push vai ter que ser bem mais controlado, para que o dia de upper só faça uma complementação. Ainda assim, vou seguir naquele mesmo esquema que eu falei para vocês no vídeo passado. Fazendo o máximo de 2 válidas, eu vou testar o upper lower para ver como meu corpo vai reagir, para ver como é que eu vou me sentir, para ver a força que eu tenho. Vai ser estranho porque normalmente, como eu gosto de treinar bastante, eu gosto de sentir também um pump, então numa divisão de upper, normalmente você não tem um grande pump, porque quando você já está bem aquecido, o fluxo sanguíneo já está direcionando muito para um músculo, você troca esse músculo, então você não tem aquele acúmulo grande de sangue. Então, por falta desse grande acúmulo de sangue em uma região só do músculo, não temos o famoso pump, que eu particularmente gosto bastante. Mas que também não indica, não é nenhum sinal grande de hipertrofia. É um bom sinal, é um sinal que você está levando sangue, oxigênio suficiente para dentro do músculo, mas não significa que você vai hipertrofiar mais só porque você tem um bom pump. Você tem que sinalizar de forma inteligente para o seu músculo que você fez um esforço absurdo e que ele precisa se recuperar desse grande esforço e voltar mais forte para as próximas séries, próximos exercícios, próximos dias de treinamento, enfim. E também vai aliado junto com a alimentação, com mais proteína, carboidrato. Bom, galera, é isso. Eu vim falar para vocês só como é que estavam as coisas do protocolo, para atualizar vocês. Não queria fazer vídeo de treino toda semana, só treinando, que eu acho que ia ficar muito repetitivo, ia ficar muito chato, então eu gostei desse formato de vídeo aqui, que meio que eu bato um papo com vocês, eu explico tudo que aconteceu do início, tudo que aconteceu até agora e o que vai ser até a próxima semana, quando eu vou gravar o próximo vídeo, vocês vão ver também. Se você quiser copiar os exercícios e tentar saber se funciona em você, é válido, por que não? E agora também disse como vou testar minha nova divisão de treino, sendo push pull legs, upper lower. Eu acho, não vou dar certeza, mas provavelmente o próximo vídeo do canal vai ser com um convidado. Um convidado muito massa, muito especial, com uma vasta experiência nessa área. Então, se não for no próximo exclusivamente, mas nos próximos vídeos vocês vão ver
alguns convidados que eu quero trazer aqui para vocês para contar a experiência deles, conhecimento, as formas como eles treinam, fazem dieta, seja eles atletas ou treinadores de atletas, enfim, quero trazer uma galera legal para contar a história deles aqui também e agregar mais no vídeo, querendo ou não, mostrar a gente treinando, treino forte, treino pesado, de preferência com atletas que estão em preparação, porque a gente está no mesmo foco, no mesmo rumo, no mesmo objetivo, então vai ser muito massa tentar trazer tudo isso aqui para vocês, beleza? Se gostou desse vídeo, já se inscreve, deixa o seu like, comenta alguma coisa, manda pro seu parceiro para estar acompanhando aqui todo esse processo, que vai ser muito importante para mim, vai me ajudar demais, vai me ajudar a crescer mais aqui, a me motivar para trazer mais vídeos para vocês, tanto sobre a preparação, como posso trazer vídeos aqui educativos, informativos, como eu já falei lá no Instagram, na caixinha de perguntas, muito de vocês pediram para que eu trouxesse mais vídeos de forma educativa, ou seja, ensinando sobre peptídeos, sobre ergogênicos, sobre treino, sobre dieta, enfim, sobre tudo que envolve o meio fitness, e eu vou trazer para vocês, tá? Então, se você não quiser perder esse tipo de conteúdo e não quiser participar desse tipo de votação, escolher temas de vídeo, me segue lá no Instagram, como eu falei, tá no link aqui da descrição do vídeo e também tá na bio do canal, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Vamos para a semana provavelmente mais feliz da preparação, que vai ser esse carb up. Depois ele já disse que vai puxar muito, então vou atualizando vocês conforme ele for realmente puxando mais a dieta e vai chegando mais perto ainda do campeonato. Estou ansioso para Peak Week, última semana ali que antecede o show, que eu não faço ideia de como é, eu só vejo atletas falarem, mas viver isso na pele deve ser muito massa, deve ser incrível. Bastante ansioso, mas também estou confiante porque eu sei que eu estou fazendo todo o meu trampo certinho, estou fazendo o trabalho da melhor forma possível, sem errar. Fiquem com Deus, assistam os outros 2 vídeos do canal, vai lá dar um like, comenta também e já compartilhe com seus amigos. Compartilhe em tudo que é lugar, no grupo da família, compartilhe com a avó, compartilhe com tudo que é gente. Então até o próximo vídeo. Valeu!